Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus esta parábola. Um homem fez uma lauta ceia, convidando para assistir muitas pessoas. À hora da comida, mandou um servo dizer aos convidados que viessem, porque estava tudo preparado. Então, todos, unanimemente, se excusaram. O primeiro disse-lhe: Comprei um campo e tenho necessidade de ir vê-lo. Rogo-te, pois, que me des como escusado. O segundo disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te, pois, me excuses. Um outro disse: Eu casei-me, portanto não posso assistir. Voltando o servo, contou ao Senhor todas essas coisas. Então ele indignou-se e disse ao servo: Vai depressa por essas praças e ruas da cidade e conduz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, fiz o que me mandastes e ainda há lugar. Respondeu ele ao servo: Vai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, porque quero que minha casa fique cheia. Eu vos afirmo que nenhum do que haviam sido convidados provará a minha ceia. A epístola está tomada da carta do bem-aventurado apóstolo São João. Caríssimos, não vos admireis se porventura o mundo vos odeia. Sabemos que passamos da morte à vida porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que odiar o seu irmão é homicida. E bem sabeis que em nenhum homicida permanece a vida eterna. Por este sinal conhecemos o amor de Deus, é que assim como ele deu a vida por nós, assim também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém, tendo bens neste mundo e vendo seu irmão com necessidade, lhe feche o coração, porventura permanece o amor de Deus nele? Meus filhinhos, não amemos somente com palavras e com desejos, mas com obra e verdade. Hoje nós celebramos o segundo domingo depois de Pentecostes, domingo que, anteriormente à reforma litúrgica do Papa Pio XII, era conhecido como o domingo dentro da oitava de Corpus Christi. Na última quinta-feira, nós tivemos a sublime festa do Corpus Christi, festa importantíssima dentro da nossa santa religião. Porém, com a reforma litúrgica de Pio XII, permaneceram somente 3 oitavas no calendário romano, que são as oitavas de Natal, a oitava da Páscoa e a oitava de Pentecostes. Porém, por mais que a oitava de muitas festas como o mesmo Corpus Christi, Ascensão, etc., foram suprimidas, alguns domingos que seguiam as festas muito importantes, como, por exemplo, a Ascensão e Corpus Christi, permaneceram com os mesmos textos e a mesma ideia. Porque qual é a ideia de uma oitava? É a extensão de uma grande festa, né? Por 8 dias. Porque, sendo a festa tão importante, para que as considerações sobrenaturais sobre uma festa, ela se estenda por um maior tempo dentro das nossas orações, dentro das nossas boas proposições, né? Então, esse é o sentido das oitavas, estender a festa para que nós tenhamos mais fruto sobrenatural daquela ocasião que estamos celebrando, seja o Natal, seja a Páscoa, seja Pentecostes. E, se bem já não temos dentro do calendário romano a oitava, a igreja ela permaneceu com o domingo depois de Corpus Christi, com a ideia desse grande dom que nós temos da Sagrada Eucaristia. A festa do Corpus Christi ela é uma festa pensada para dar mais solenidade à comemoração desse grande sacramento,
porque nós temos uma grande festa já, onde celebramos a instituição desse sacramento, juntamente com o sacramento da a ordem sagrada, no dia de Quinta-feira Santa, que foi o dia que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esses dois grandíssimos sacramentos: a Eucaristia e o meio pelo qual a Eucaristia está no mundo, né? Que é por meio do sacerdócio. Só que como nós estamos na Semana Santa, quando estamos na Semana Santa, estamos num ambiente de penitência, estamos a igreja ela prega o sacrifício, o ato de contrição, não tanta festa, digamos. Estamos em tempo penitencial. Então a igreja ela viu uma certa necessidade de colocar outra festa em outra quinta-feira para celebrar tão grande sacramento. Lembrem-se que de todos os sacramentos, o primeiro e mais necessário é o Santo Batismo, porque não poderia ser outro. Ele abre as portas da vida sobrenatural. Porém, o mais excelente dos sacramentos é a Eucaristia. Em todos os sacramentos, nós recebemos a graça santificante para abençoar cada momento da nossa existência. O nosso nascimento, o nosso crescimento, o nosso matrimônio ou a nossa vida religiosa, quanto aos homens da ordem sagrada, para abençoar a nossa morte, etc. Os sacramentos estão para santificar as nossas vidas. Todo sacramento confere a graça santificante. Porém, o sacramento da Eucaristia não é somente um sacramento que comunica a graça, senão que ele comunica a mesma fonte da graça que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a Eucaristia é o mais excelente de todos os sacramentos. O mais necessário é o Santo Batismo, porém o mais excelente é a Eucaristia. E temos na Igreja Católica Apostólica Romana, temos na nossa santa religião essa comemoração grandíssima do Corpus Christi, né? O corpo de Cristo. Festa solene que se estende até esse domingo para que a contemplação desse mistério tão grande encha os nossos corações também nesse dia de preceito do dia do domingo. Nos chama a atenção como o Evangelho é colocado aqui. Acabamos de ler ali no Evangelho. Muitos são convidados para esse grande banquete, porém não todos vão até o banquete por algumas desculpas, né? Dizem. E pois bem, o evangelho que a igreja propõe no dia de hoje para a extensão dessa contemplação, a extensão dessa comemoração do mistério eucarístico, é o evangelho que acabamos de ler, do bom homem que, convidando a várias pessoas para um banquete espetacular, o único que recebe dos convidados são desculpas para não comparecer àquele grande banquete. O exemplo é óbvio, né? Dado por nosso Senhor. Que banquete mais excelente que aquele onde se comunica a mesma fonte da graça santificante, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E que desculpa tão desfarrapada de não comparecer diante desse banquete que o apego às coisas naturais. Porque vejam só, no exemplo dado por nosso Senhor, nenhum daqueles que se negam ir ao banquete não estão indo por uma coisa diretamente pecaminosa. Não diz, eu não vou ao banquete porque eu vou assaltar uma casa, ou vou sequestrar alguém, ou vou cometer tal ou qual pecado. Não, as pessoas dizem, compramos alguns bois, compramos uma fazenda, eu me casei, que são coisas indiferentes ou até mesmo boas. Mas o que torna das coisas boas ou indiferentes, mas são o apego desordenado que nós temos a ela e também
a intenção que nós temos ao consegui-la. Então, essas duas coisas. Se nós temos um apego desordenado às coisas naturais e a intenção que eu tenho para com aquela adquisição, isso pode tornar as coisas naturais más, porque uma junta de bois não é uma coisa má, se casar não é uma coisa má, mas se as coisas naturais me afastam desse banquete tão grande, tão imenso, onde se comunica o corpo de Cristo, há uma desordem grandíssima. Porque mesmo sendo coisas indiferentes, não pecaminosas, nada pode me separar do amor de Deus. Ontem mesmo, à tarde, no sábado à tarde, nós damos catecismo aqui na capital de Córdoba. E explicando para uma criança, ontem falamos do primeiro mandamento da lei de Deus. E uma criança, como sempre, pergunta: mas eu tenho que amar a Deus mais que a minha própria mãe? E aí nós vamos convencendo a criança, fazendo a criança entender que o homem sempre prefere as coisas mais excelentes. E como nós vamos explicar isso para uma criança? Falando de doces, falando de coisas que a criança possa entender. Ah, você preferiria um chocolate ou um pão seco, um pão duro? A criança diz, obviamente, chocolate. E aí nós vamos imprimindo na criança essa coisa evidente que o homem sempre prefere a coisa mais excelente. E aí nós chegamos com essa ideia a explicar à criança que nós sempre queremos as coisas mais excelentes. Deus é um ser infinitamente perfeito, portanto nós devemos preferi-lo em primeiríssimo lugar antes que absolutamente tudo. E ali a criança se convenceu. Mas vejam só que essa é uma dúvida prática do nosso dia a dia. Assim como aquela criança ontem, com muita inocência, estava falando da sua própria mãe, com muita inocência perguntou: mas eu tenho que amar a Deus mais que a minha mãe? Nós nos perguntamos todos os dias: eu tenho que amar a Deus mais que as 5 juntas de bois, mais que o meu casamento, ou mais que o campo que eu acabei de adquirir? Por que nós nos perguntamos isso? Porque ainda não temos impresso nas nossas almas, assim como uma criança inexperiente, assim como uma criança sem experiência sobrenatural, nós ainda não temos impresso nas nossas almas essa prática tão profunda de amar a Deus sobre todas as coisas. Uma coisa digna de meditação e contemplação, porque, repito, as coisas que excusaram aqueles que não queriam ir ao banquete não eram coisas pecaminosas. Então vejam só, como o apego desordenado às coisas naturais podem nos afastar do amor de Deus. Em uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Catarina de Sena, ele comunica, nessa mesma revelação, uma frase muito profunda, curta, porém muito profunda. Nosso Senhor diz a Santa Catarina: eu sou o que sou, e tu és a que não és. Expressando assim o nada das coisas criadas. E vejam só, quem sabe, quem dera, Deus queira, que algum dia cheguemos perto do grau de santidade que teve uma Santa Catarina de Sena aqui na Terra. E mesmo sendo uma grande santa, escutou de Nosso Senhor: tu és a que não és. Expressando, obviamente, a necessidade que nós temos como criaturas, a necessidade que nós temos de estar unidos a Deus Nosso Senhor. Pensemos nessa palavra, nessa união. O que pode nos unir a Deus? Somente a caridade sobrenatural, somente o amor a Deus, o primeiro mandamento da lei divina, a primeira coisa que Deus manda: amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E por que Deus manda isso? Porque o amor produz vínculo. O amor, ele tem essa característica grandíssima
de unir as coisas amadas. Isso são coisas que nós vivemos diariamente. O amor do marido para com sua esposa, o amor do pai para com seus filhos, o amor da mãe para com seus filhos e assim sucessivamente, como nós podemos perceber todos os dias das nossas vidas que o amor produz vínculo, união. E vejam só que no capítulo 3 do Evangelho de São João, versículo 16, ali São João dá um testemunho grandíssimo. Tanto amou Deus ao mundo, até entregar o seu Filho unigênito. Aí nós temos o vínculo com Deus nosso Senhor. Aí nós temos a união de caridade na Sagrada Eucaristia, porque Deus nosso Senhor entregou seu Filho para que nascesse aqui na terra, vivesse pobremente, pregasse o Evangelho, morresse na cruz e ressuscitasse e também permanecesse conosco até o final dos tempos, na Sagrada Eucaristia, presente na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não é outra coisa que o amor grandíssimo de Deus para conosco, que produziu a instituição de tão grande sacramento, como foi dito ao começo do comentário ao Evangelho, o mais excelente dos sacramentos, o mais necessário o batismo, mais excelente a Eucaristia, que nós não podemos colocar por cima da Eucaristia, já seja enquanto a devoções, já seja enquanto a prioridades, nada pode estar por cima da Eucaristia. E se nós temos a graça particularíssima no dia de hoje de receber a Eucaristia, devemos agradecer a Deus com muito fervor, com muita devoção, porque não são todas as almas fiéis à Igreja de Cristo que podem receber com frequência a Eucaristia. Então, vamos dar graças a Deus, agradecer, ser gratos. Isso quer dizer a palavra Eucaristia, agradecimento. Vamos agradecer a Deus nosso Senhor esse dom tão particular da comunicação do seu mesmo corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Agradecer também, de maneira particular, isso para aqueles que podem receber a Eucaristia no dia de hoje ou nos próximos dias. Agradecer esse dom grandíssimo. E aqueles que não podem chegar à mesa eucarística, pelo menos que cheguem perto por meio da comunhão espiritual. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria a graça de estar presentes no coração de nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Essa presença que se produzirá por meio da caridade sobrenatural, que é a virtude que vai permanecer por toda a eternidade. Virtude que aumenta mais e mais com cada comunhão bem feita que nós fazemos. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.